Olá, minhas irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Hoje eu venho para vocês neste vídeo com indicações de livros infantis que nós utilizamos aqui na nossa casa com a nossa filha. Costumamos fazer leitura em voz alta de 1 a 2 vezes por dia. Se deixar, ela quer direto, quer sempre que a gente esteja lendo para ela. Só que, como o nosso tempo é bastante corrido, a gente se limita a cerca de 2 vezes por dia. Tem dia que dá menos, justamente por conta da correria, e tem dias que a gente acaba lendo uma vez ou outra a mais. E eu venho indicar para vocês os que nós mais gostamos de ler para ela, porque contém histórias inspiradoras, histórias maravilhosas, onde a gente pode estar ensinando aos nossos pequenos valores inegociáveis a partir de uma perspectiva de virtudes bíblicas, onde a gente sabe que as crianças elas precisam desse incentivo, desse apoio, de exemplos vivos, onde a gente possa ter essa aplicação, ter esses exemplos para mostrar para elas o que é errado, o que pode, o que não pode. E claro, que não apenas os livros ilustrados, eles fazem parte dessa perspectiva para a gente mostrar para a criança essa forma lúdica de entender o cotidiano da vida, mas principalmente a Bíblia Sagrada, onde nós podemos ter o entendimento das nossas vivências cotidianas também. Afinal, a Bíblia é o maior exemplo, contém os maiores exemplos que a gente pode ter na nossa vida acerca dos mais variados assuntos. E para ensinar os nossos filhos, para corrigi-los, para trazer um olhar correto das coisas, não seria diferente. A Bíblia, ela é fundamental, ela é essencial para a gente colocar essa visão dos nossos filhos no lugar correto. Então, a Bíblia sempre será o primeiro e principal livro que a gente pode ofertar, principalmente em leitura de voz alta, porque as nossas crianças, elas aprendem muito ouvindo a gente falar, elas entendem, elas compreendem, mesmo que pareça que está dando tudo errado, que elas não estão entendendo nada, mas confia que leitura em voz alta é um sucesso. As crianças gostam, elas pedem para ler novamente, elas interagem com a leitura e fortifica os laços que nós temos, tanto de mãe para filho, como também se outras pessoas que chegam em nossa casa acabam se oferecendo para ler para os pequenos, eles topam na hora a leitura, porque já virou um hábito, né? E se você é mãe de primeira viagem, assim como eu, só tenho uma única filha até agora, e você tá querendo investir em algo que você pode observar que vai dar frutos, então invista em livros. Invista com certeza em livros infantis e principalmente invista na leitura da Bíblia Sagrada. Pode ser ilustrada ou pode ser a Bíblia Sagrada que nós mesmos adultos utilizamos, porque aí eles já vão também pegando o gosto, não apenas pelo fato de ter ilustrações na Bíblia, mas porque vai ser uma coisa que eles vão precisar carregar para o resto da vida, a leitura da palavra de Deus com eles. Então, sem mais delongas, eu tenho aqui uma Bíblia, que é a bichinha, meu Deus, coitadinha da minha Bíblia, que realmente ela tá bem surrada, tá bem acabadinha, mas essa Bíblia, ela é um verdadeiro tesouro. Primeiro porque foi minha e da minha irmã. Nosso pai comprou para nós. Então o tempo se encarregou de, dar algumas surradas nessa Bíblia. Mas ela é um tesouro, um verdadeiro tesouro para mim, para minha família, para nós aqui de casa.
e também porque ela contém ilustrações belíssimas. Se eu posso dar uma indicação para você observar nos livros que você compra para os seus filhos, observe as ilustrações desses livros. Se carregam beleza, se carregam, sabe, esses traços mais puros e essenciais nas ilustrações. Se não é aquela coisa feia, se não é aquela coisa que não faz sentido, se não é uma coisa distorcida, porque as crianças, elas vão observar essas ilustrações que estão nos livrinhos e, portanto, essas ilustrações precisam carregar sentido. Infelizmente, hoje em dia a gente vê muitos autores de livros infantis distorcendo as ilustrações, distorcendo imagens, distorcendo completamente as histórias nas ilustrações. E, portanto, nós que somos pais precisamos ficar de olhos muito bem abertos para esse tipo de coisa, de situação. Não deveria acontecer por justamente se tratar de crianças que não entendem, que não compreendem ainda o sentido de muitas coisas, mas é aí onde está. O inimigo, ele se aproveita de brechas muito ínfimas, que a gente acha que são muito pequenas e que não vai fazer diferença nenhuma. Mas no final das contas, nós estamos criando almas eternas. E o inimigo, ele só precisa de pequenas brechas para tentar infiltrar confusão, dúvidas e questionamentos acerca da fé das crianças. A partir de uma certa idade, onde as crianças começam a compreender, por volta dos 2, 3 anos, elas vão se questionando, elas vão aprendendo, elas vão interagindo mais conosco e nas leituras e, portanto, quanto mais beleza, eu digo beleza no real sentido da palavra, beleza mesmo, ilustrações belas. Eu vou mostrar para vocês essas ilustrações aqui. Ilustrações que trazem o real sentido das histórias, que fazem a criança se colocar ali naquele ambiente, naquele contexto em que está se passando a história. Minha filha mesmo, ela pega esse livro e ela fica observando as imagens com um olhar assim tão atento, tão fixo, como se ela estivesse se colocando lá dentro da história e vivenciando essa história ao mesmo tempo em que eu estou contando em voz alta. Então, os livros, eles têm esse poder. E nós, como pais, como tutores, como pessoas que estão direcionando os nossos filhos, precisamos ficar atentos a esses detalhes. Perdoem o barulho da rua, como sempre. Eu vou deixar todas as indicações dos livros que eu fizer, colocarei aqui no box embaixo, no box de informações, para vocês também terem acesso a esses tipos de materiais infantis. Esse aqui já é mais conhecido, É para o Meu Bem, acho que vai estar espelhado aí, né? É para o Meu Bem, da Fernanda Witwicki, e ele ensina virtudes preciosíssimas, sendo a principal delas a obediência. E mais uma vez batendo na tecla das belas ilustrações, de acostumarmos os nossos filhos a contemplar o que é belo e enxergar essa beleza como algo útil, como algo essencial na vida deles, a não se acostumarem com o que é feio, com o que escandaliza, com o que não traz brilho nos olhos, mas a se acostumarem com o que de fato traz beleza e se deleitarem naquilo que veio, entende? Então, esse aqui fala sobre obediência, fala sobre essa ovelhinha, dando spoiler já para vocês, que desobedeceu e que teve consequências muito amargas. E essa virtude, principalmente da obediência, é muito ensinada nesse livro. Esse daqui, que também é da mesma autora, Fernanda Witwicki, Enquanto Ana Espera, ele já traz uma história diferente. É quase como os mesmos personagens, só não tem a ovelhinha.
mas tem outros personagens que tem nesse outro livro que eu mostrei. E esse daqui também traz os mesmos personagens, só que com história diferente, e que passa os valores e morais acerca da paciência, acerca da virtude de aprender a esperar, coisas que as crianças em desenvolvimento precisam aprender, né? A gente, como pais, a gente sabe que isso é uma tecla que a gente bate muito. A questão da obediência, a questão da paciência, a questão de realmente ter ciência, mesmo que eles não entendam sobre a temporalidade das coisas, mas que eles precisam ter ciência, que precisam aprender a esperar o tempo certo de cada coisa. Indico muito esse livro. E este outro aqui também, que na verdade foi um combo que eu comprei da mesma autora, que saiu bem mais em conta se eu fosse comprar os livros separados. Os três, no caso, são da mesma autora. Esse aqui, Edmundo e o Resmungo, também minha filha ama. Ela gosta de todos, na verdade. Qualquer um que pegar pra ler, ela vai estar gostando. Isso é fruto de um incentivo à leitura desde muito cedo. Edmundo e o Resmungo também ele faz alusão a não resmungar, a não falar, deixar sair da boca da criança palavras que ofendam, que machuquem e até mesmo que resmunguem contra alguém ou contra o Criador ou contra o contexto que se passa na nossa vida, né? Porque nós, como seres humanos, temos essa grande tendência de estar resmungando por tudo. E aí Edmundo, como o personagem principal, ele passa essa visão de que todos ao seu redor estão sempre resmungando sobre alguma coisa, inclusive ele. E o contexto em que ele vive traz essa questão de resmungo contínuo. Então, é um livro que faz a gente ter essa perspectiva de que se tudo na vida a gente for reclamar, sempre vai ter motivo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se atentar, com um olhar atento mesmo, e começar a notar as coisas pelas quais nós podemos ser gratos, isso vai fazer total diferença na nossa vida. E a gente vai, então, parar de resmungar e começar a agradecer muito mais. Esses são os da Fernanda Witwicki, que a gente gosta bastante, trabalha muito essas questões de virtudes. E os demais que eu vou apresentar aqui também são livrinhos que sempre tem essa lição de moral, essa questão de ética, de moral, que a gente pode estar passando isso para as crianças desde muito cedo. E de algum modo vai fazer sentido para eles um pouco mais rápido, digamos assim. Porque tudo na vida, até na nossa vida de adultos, é uma construção. A gente nunca vai entender as coisas do dia para a noite. E com a criança é do mesmo jeito, do mesmo modo. Mas quanto mais cedo elas têm acesso a esses tipos de informações, do que é errado, do que não pode, do que é belo, que a beleza é real e que nós podemos contemplá-la por um ângulo correto, quanto mais cedo elas entenderem sobre esses aspectos, melhor será para a vida delas, que elas serão inseridas, digamos assim, na realidade do mundo de uma forma mais rápida. Acho que eu não mostrei isso, né? Esse aqui é Provérbios em Fábulas. Esse é o 2. Nós não temos a edição 1. Esse é a edição 2. E que contém vários provérbios, várias fábulas ilustradas, também a partir dessa perspectiva de virtudes, de moral, de conhecer aquilo que é bom, que é honesto, que é virtuoso, de conhecer acerca de vários detalhes da vida, vários detalhes para nós inserirmos no cotidiano dos nossos filhos. O outro livro que nós temos é Vai Dar Tudo Certo. Esse livro também maravilhoso, onde nós podemos ofertar para a leitura em voz alta das nossas crianças, falar a respeito de medo, falar a respeito de coragem, falar a respeito de
se colocar em situações que muitas vezes a gente não gosta, mas que é necessário e preciso para o nosso crescimento. E são histórias assim que elas vão de encontro ao coração da criança, mas se nós adultos estivermos bem atentos, falam muito conosco também e nós acabamos sendo edificados também. Esse daqui também, muito bom. Foi um dos primeiros que nós compramos aqui para casa, para estarmos sempre lendo para a nossa filha. A Fantástica História de Deus para Você, onde ele vai relatando a história desde a criação do mundo até onde Jesus morreu para nos salvar. É uma trajetória bem resumida, inclusive, coitadinho, tá até rasgado, porque realmente minha filha pequenininha rasgou quando era menor. Mas nos serviu muito, eu repeti muitas e muitas vezes. Hoje não, nem tanto, justamente porque eu repeti muito quando ela era pequena essa história. Ela chegou até a decorar muitas partes desse livrinho, de tanto que a gente lia para ela. E é um breve resumo sobre a história de Deus, desde a criação do mundo até a parte em que Jesus morre, que essa história ela foi feita de fato para nós contemplarmos, nós entendermos e nós nos deleitarmos nesse preço que foi pago por Jesus até os dias de hoje, onde nós podemos desfrutar com fé sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Esse daqui também foi um dos primeiros que a gente adquiriu. Bem lá no alto, ele não tem essa perspectiva de virtudes e valores, ele é apenas um livrinho que vai contando uma série de acontecimentos, bem simples, é realmente para crianças bem pequenininhas, para a gente colocar sons de onomatopeias e se divertir como se estivesse narrando uma historinha muito simples, onde chega um bichinho, aí daqui a pouco chega outro e todos olham para o bolinho que tá lá em cima, porque todos estão desejando esse bolinho. É mais para prender a atenção da criança, na verdade todos eles prendem, mas esse aqui é realmente um livrinho bem introdutório para a criança e pegando o gosto, digamos assim, pela leitura. Já havia finalizado o vídeo, mas encontrei esse. Tava ali fora da estante, por isso que eu não tinha pego ele antes. O Jumentinho que Carregou o Rei. Lindíssima história, maravilhosa história. Ele é muito bom pra gente usar nos momentos de Páscoa, quando nós estamos comemorando a Páscoa da forma certa, da forma correta. E ele traz essa visão de um jumentinho que carregou Jesus. E quão feliz ele ficou em ter servido o mestre, em ter carregado Jesus em suas costas. Então, é um livro excelentíssimo, que prende, cativa mesmo a atenção das crianças. E naquela mesma pegada, história bela, ilustrações belas, de uma forma que encanta, de uma forma que enche os olhos de brilho e cativa a atenção das crianças, fazendo elas mergulharem profundamente na história. Mais um que eu vou deixar também aqui o link abaixo para vocês estarem adquirindo. Perfeito para a gente ensinar as nossas crianças sobre o momento de Páscoa, que todos nós podemos servir, que todos nós podemos ser úteis e que até mesmo um jumentinho foi útil e serviu a Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, em um momento pontual. Esses são os livros que nós temos atualmente, todos eles com muito significado para nós. A gente sabe que não são materiais muito baratos, infelizmente no Brasil os livros eles têm um preço mais elevado, porém compensa muito, porque os momentos que nós temos em família, o que os livros deixam marcado e registrado na memória das crianças, fazem muita diferença. Uma diferença de um tamanho inimaginável, que a gente realmente não consegue imaginar os efeitos das leituras que a gente pode fazer para benefícios dos nossos filhos. Todos esses livros vou estar deixando aqui abaixo, para que vocês, caso tenham se interessado em algum, colocar aqui abaixo. Se você adquirir pelo meu link, você está me ajudando
permanecer dando continuidade aos vídeos aqui no canal. E realmente são indicações muito preciosas que eu faço para vocês. Não é livro sobre qualquer assunto, realmente são livros que fizeram diferença, que fazem diferença aqui na nossa casa e que passam essas histórias tão belíssimas acerca de virtudes e valores que nós podemos passar para os nossos filhos. Então, deixo aqui todas essas minhas indicações aqui abaixo para vocês e que vocês possam estar também se deleitando com essas histórias belas e aproveitando de muitos momentos com os filhos de vocês, porque a gente sabe que a infância deles passa muito rápido. Quanto mais a gente puder aproveitar pertinho deles, melhor é. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Acho que esse vídeo ficou até um pouco longo demais. Que Deus abençoe vocês e eu espero que tenha servido, né, esse vídeo para você se comprometer ainda mais com essas leiturinhas que podem fazer parte da vida dos seus filhos desde muito pequenos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.